Fala galera, tudo bom? Então, na nossa aula de hoje, o que que a gente vai fazer? Continuar a estudar eletrodinâmica. A gente já falou de corrente elétrica, já falou de DDP, falou de potência. Agora nós vamos falar de resistência elétrica. Bom, existe uma grandeza que empurra os elétrons dentro do circuito elétrico, né? Dentro de um fio, por exemplo. Essa grandeza que empurra, que dá energia para que eles se movam, é a diferença de potencial, é a voltagem, certo? Quando os elétrons estão se movendo, esse movimento deles é a corrente. Só que existe também uma grandeza que tenta frear a corrente, que tenta segurar ela. Essa grandeza é a resistência elétrica, certo? Então, a resistência elétrica mede a dificuldade para a corrente elétrica passar, é o impedimento da passagem de corrente. A definição de resistência justamente é o que empurra a corrente sobre a corrente, DDP sobre corrente, certo? Então, esse U aqui é a diferença de potencial em volts, né? O I é a corrente elétrica, a corrente em ampere. E o R vai ser, então, a resistência elétrica. Então, qual a unidade dessa resistência elétrica? Bom, galera, a unidade da resistência elétrica é uma ferradurinha, que a gente chama de ohm. Então, essa ferradurinha aqui recebe o nome ohm, que é em homenagem ao físico que estudou as resistências e que a gente vai falar bastante sobre ele. Beleza, então a resistência elétrica é a dificuldade para a corrente passar. Num circuito elétrico, quando um equipamento ele tem por finalidade fornecer resistência elétrica ou fazer com que a corrente passe trabalho para conseguir atravessar, a gente chama esse equipamento de resistor. Então, o resistor é o dispositivo que tem resistência elétrica no circuito elétrico. E para representar, a gente usa essas três representações, tá? Eu gosto bastante dessa aqui, ó. Mas tem vestibular que aparece assim, tem vestibular que aparece assim, tudo isso aqui representa o resistor. O que acontece então? Tu tens aqui uma corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passar por aqui, pessoal, ela vai ter uma queda de potencial, ela vai ter uma queda de energia, porque ela vai custar passar ali, certo? Para onde vai essa energia? É aí que a gente chegou na função do resistor. Para que serve o resistor então, pessoal? Qual é o sentido de eu tentar dificultar a passagem da corrente no circuito? Porque quando essa energia passa aqui, quando essa corrente, perdão, galera, passa aqui, ela perde energia. E essa energia é liberada na forma de calor. Então, quando vocês falam lá da resistência do chuveiro, na verdade é o resistor do chuveiro, né? Porque quando a gente fala, a gente está se referindo ao dispositivo. É justamente isso que ele faz, né? Se queima a resistência, a água fica fria, certo? Se queima a resistência, a água fica fria. Bom, esse fenômeno, ele recebe um nome. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. O que é o efeito Joule? A transformação da energia elétrica em energia térmica, certo? Então, o efeito Joule é quando a energia elétrica se transforma em energia térmica. Isso é efeito, o nome que se dá para isso é efeito Joule. Quando a energia elétrica vira energia térmica, então a gente tem efeito Joule, é o que acontece no resistor, porque ele tem resistência elétrica. Bom, e existem alguns parâmetros, pessoal, algumas regras para esses resistores. Essas regras dos resistores, certo? São as leis que regem o seu funcionamento. São as chamadas leis de Ohm. São duas, bem de boa. A primeira lei de Ohm, pessoal, é a seguinte. Quando o físico George, não sei o que, Ohm lá, ele estava estudando, pessoal, os circuitos elétricos, ele percebeu que alguns resistores, a resistência não mudava conforme a DDP. Como assim? Ele pegava o resistor e ligava em 100 volts, media lá a resistência. Aí ele ligava em 200 volts, ele via que dava a mesma resistência.
Em 300 volts dava a mesma resistência e assim sucessivamente. Então a resistência se mantinha constante para qualquer DDP. Esses resistores, os quais a resistência se mantém constante, a gente dá um nome para eles. A gente diz que eles seguem a primeira lei de Ohm, ou são resistores ômicos. Então, quando um resistor tem resistência constante, ele é ômico. Ele segue a primeira lei de Ohm. Observem que eu posso passar o I para lá e escrever isso aqui, ó. U é igual R, I. Geralmente a gente diz que isso aqui é a primeira lei de Ohm, mas cuidado. Na verdade, o que eu estou falando aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é a definição de resistência, é justamente U sobre I. Só que quando eu escrevo dessa forma, eu estou explicitando que o U e o I são diretamente proporcionais e o R é a constante de proporcionalidade entre eles, certo? Quanto maior o U, maior o I e o R é uma constante, certo? Então, quando falar de U igual a RI, a gente já falou o que é cada um, né? Vou só botar as unidades aqui, ó. Volt, ohm e ampere. A gente estava falando já sobre isso. Aqui, com essa carinha, a gente diz que é a primeira lei de Ohm, ou famosamente conhecida como você ri, né? V igual a RI, U igual a RI, você ri. Como que eu vou saber, então, se o resistor é ômico ou não é ômico? Tem que ver se a resistência é constante, se U sobre I é constante. Por exemplo, se eu tenho dois resistores, o resistor A e B, eu liguei eles em várias DDPs e anotei a corrente. A resistência não é U sobre I? Divide aqui, ó, U sobre I, 10 sobre 2 dá 5. U sobre I aqui, ó, 15 sobre 3 dá 5. 20 sobre 4 dá 5. Então, U dividido por I, que é a resistência, ficou sempre constante em cada um dos experimentos. Então, esse cara aqui, ó, é um resistor ômico. Agora, 10 sobre 2 dá 5, né? No resistor B aqui, ó. Só que 18 sobre 3 dá 6. E 30 sobre 4, galera, 30 sobre 4 dá 7,5. Então a resistência não está se mantendo constante. Qual é o nome que a gente dá para esse resistor quando a resistência não fica constante? A gente chama de não ômico. Criativo, né? Resistência constante, ômico. Resistência variável, não ômico. Usualmente isso aqui aparece em gráficos, pessoal. Observem que esse é um gráfico do tipo y igual a x. Isso quer dizer que se eu tiver uma reta que começa na origem, eu estou falando obrigatoriamente de um resistor ômico. E quando for um resistor não ômico, aí eu tenho qualquer coisa que não seja uma reta que começa na origem. Por exemplo, isto aqui é uma reta? Não. Então, quando é uma não reta, o resistor também é não ômico. Certo? A resistência, galera, ela está relacionada com esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar de θ. Consegue observar que se eu tiver um triângulo aqui, ó, o cateto oposto é o U e o cateto adjacente é o I? Portanto, U sobre I vai ficar cateto oposto sobre adjacente? É a tangente, basicamente. A tangente desse ângulo é a resistência. João, isso é muito importante. O que é importante saber, galera? O seguinte, ó. Se o ângulo for maior, a resistência também é maior. Se o ângulo for menor, a resistência também é menor. Olha para essa reta aqui, ó. Ela tá assim, né? Se ela tiver assim, ó, resistência é maior, mais inclinado. Se ela tiver assim, resistência é menor, menos inclinado. Quanto mais inclinado, maior a resistência. E percebam que aqui ó, a inclinação é constante, né? Porque é uma reta. Então a resistência é constante. Agora, olhem para cá. Vocês concordam que esse ângulo aqui é diferente desse aqui, que é diferente desse aqui? O ângulo está aumentando, quer dizer que a resistência também está aumentando. Então ela não é constante, certo? Reta, resistor ômico. Não reta, resistor não ômico. O que é o resistor ser ômico? É ele ter o valor da sua resistência constante. Muito bem. E a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm, pessoal, ela vai relacionar a resistência
com as propriedades, com as características do resistor. Então imagina que eu tenho um pedaço de fio e eu vou usar esse pedaço de fio como resistor. A resistência é uma característica dele, vai depender do material que ele é feito e das dimensões dele. Primeiro, então, logicamente, pessoal, dependendo do material, a resistência pode ser maior ou menor. Se eu pegar um fio de borracha, bom, a borracha é um isolantaço, um grande isolante. Então a resistência vai ser muito alta, como é que o elétron vai passar de um lado para o outro? Agora, se eu pegar um fio de cobre, por exemplo, a resistência vai ser bem baixa, porque o cobre é um ótimo condutor, certo? Então, se eu tiver um fio, galera, que tem uma espessura, uma área transversal A e um comprimento L, a primeira coisa que eu sei é que a resistência desse fio depende do material. E para medir a resistência desse material, galera, a capacidade que esse material tem de ser isolante, no caso de impedir a passagem de elétrons, a gente usa essa letra grega aqui, ó, o Rho. É uma propriedade chamada resistividade. Quanto maior a resistividade, mais isolante é o material. Agora imaginem, vamos pensar um pouquinho aqui no comprimento. Vamos pensar no comprimento do fio. Se o fio tiver 10 quilômetros, deve ser bem difícil para o elétron ir até o outro lado, né? Mas se o fio tiver 10 centímetros, deve ser bem fácil. Então, quanto maior o comprimento, mais difícil é para o elétron ir até o outro lado. Então, a resistência também é diretamente proporcional ao comprimento, L. Só que, imagina que tu tem uma porta bem apertada para passar, galera. Tu e mais um monte de gente. E uma porta bem grande. Logicamente, pela porta bem grande é mais fácil de passar. Agora, imagina que os elétrons estão num fio bem fininho, galera. Eles vão passar tudo apertadinho. Um fio bem grosso é mais fácil. Portanto, quanto mais grosso, quanto mais espesso for o fio, pessoal, menor é a resistência. Então, é inversamente proporcional à área transversal do fio. Essa aqui é, portanto, a segunda lei de Ohm. Certo? Rho vezes L sobre A. Rola. Ok, galera? O R aqui, né, é a resistência. Resistência elétrica. A unidade é ohm. Esse cara aqui, ó, então é uma propriedade do material, é a resistividade do material. Resistividade. Isso aqui é medido em ohm vezes metro, é tabelado, é dado em geral. L é o comprimento do fio, em metros. E A, galera, é a área transversal, ou a espessura, em metro quadrado. Percebam que, se a área for maior, a resistência é menor. Se a área for menor, a resistência é maior. Certo? Fio mais fino, resistência é maior. Fio mais grosso, resistência é menor. Beleza? E também, se o comprimento for maior, a resistência é maior. Se o comprimento for menor, a resistência é menor. Fio comprido, resistência grande. Fio curto, resistência pequena. Ok, pessoal? Essas são as proporções, né, que estão representadas aqui nessa equação, que é a segunda lei de Ohm. Agora, quando a gente fala lá do chuveiro, a gente fala sobre o consumo de energia dele, né? Falamos disso na última aula. Bom, ele de fato é um vilão do consumo de energia. Como que eu relaciono esse consumo, ou seja, a potência, né? Porque a potência vai medir a rapidez com que a energia está sendo gasta, com a resistência elétrica. A gente sabe, basicamente, que U é igual a RI, primeira lei de Ohm, e que potência elétrica, singelamente, belamente, é π. Vamos colocar uma equação dentro da outra para relacionar, então, resistência e potência. O que eu vou fazer? Ó, vou colocar a equação 1 dentro da equação 2, galera. No lugar do U, aqui na potência, ó, eu vou substituir por RI. Vê se não vai ficar assim, ó. Potência é igual I vezes, no lugar do U, eu coloco RI.
Piri. Potência igual, galera, I vezes I é I ao quadrado. P igual R, I ao quadrado. Então, essa é uma forma de relacionar a potência com resistência elétrica. Vou colocar só as unidades, porque isso aqui tudo a gente já falou várias vezes, né? Ó, potência a gente sabe que é watt, resistência a gente sabe que é ohm, corrente a gente sabe que é ampere. Mas eu também posso fazer o seguinte, ó. Pega essa equação 2, pessoal. Perdão. Pega essa equação 1 aqui, né? Vou fazer nessa aqui para substituir nessa. E isola o I. I não é igual U sobre R. Passa o R dividindo, ó. Vou chamar isso aqui de equação 3. Então agora eu vou substituir a equação 3 dentro da 2. No lugar do I, ó, eu vou colocar U sobre R. Aí vai ficar P igual, no lugar do I, U sobre R, vezes U. U vezes U é U ao quadrado, não é? P igual U ao quadrado sobre R. Portanto, existem 3 formas de calcular a potência do resistor. Essa e, claro, essa aqui, né? Ela vale sempre. Não deixou de valer. Então, essa e essa, dependendo dos teus dados, por exemplo, dependendo do que tu quer analisar. Vou colocar as unidades aqui também, né? Ó, potência em watt, DDP em volt, resistência em ohm. Agora a gente consegue relacionar, galera, a resistência com o fato de a água ficar mais quente ou mais fria no chuveiro. Para fazer isso, eu preciso usar essa equação aqui, ó. Sabe por quê? Porque quando tu liga um chuveiro, o que fica constante? O que é constante no chuveiro elétrico? A DDP que tu ligou, né? Tu ligou lá no fase, no neutro, lá, tu fez a conexão e a DDP da tua casa é uma coisa que é constante, certo? Então, eu vou usar essa equação, porque como a DDP é constante, eu consigo relacionar R e P. Portanto, eu vou escrever isso aqui, ó. P é igual U ao quadrado sobre R. Agora vamos analisar o seguinte. Concordam que se a resistência for maior, a potência é menor? É inversamente proporcional? Então, se a resistência é maior, a potência é menor. Menos potência quer dizer menos energia. Eu vou ter o que, galera? Água fria. Agora, se a resistência for menor, a potência é maior. Se a resistência for menor, a potência é maior. Mais potência é mais energia. Se tem mais energia, eu vou ter a água quente. Percebam que é o contrário da lógica. A gente sempre pensa, quanto mais resistência tiver, mais vai esquentar a água, né? Não, galera. Por quê? Porque se a resistência for muito grande, os elétrons não conseguem passar ali. Aí vai passar menos elétrons. Se passa menos elétrons, menos energia. Agora, se a resistência for pequena, os elétrons estão passando loucamente pelo teu chuveiro. A gente escuta até o barulho da resistência, né? Galera, se os elétrons estão passando loucamente, está passando muita energia. Então, ó, a resistência menor faz com que a água fique quente. Quando tu coloca lá no vermelhinho, né, tu estás deixando, galera, a água quente, tu estás diminuindo a resistência. Quando tu coloca lá no verdinho, tu estás aumentando a resistência para a água ficar fria. Ok, galera. Então, era isso nossa aula de resistores, nossa aula de leis de Ohm. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato, ok? Então, um abração, pessoal. Até mais.